Boa tarde, queridos alunos do 9º ano do Colégio Objetivo de Andeara. Aqui é a professora Carol. Hoje nós vamos dar andamento nas nossas correções das atividades de literatura da apostila de todos os textos. As páginas que foram passadas referente ao gênero conto, hoje serão corrigidas. Então, espero que vocês estejam com a apostila, todos os textos, um lápis e uma borracha, para fazer as devidas correções. Foi pedido para que vocês lessem as páginas 52, 53 e 54, para assim prosseguir com as questões de interpretação. Então, nós vamos diretamente aqui iniciar na página 55, nossas correções que vão até a página 59, ok? Eu não passei todas as atividades referentes ao conto, porque eram muitas, então ia ficar muito extenso. Hoje eu vou passar a continuidade das atividades referentes ao conto e aí vocês irão encerrar para que nós possamos fazer a correção na próxima aula. Tudo bem? Então vamos lá. Observe como se posiciona o narrador do conto. A narração é feita em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Bom, vocês que leram o conto observaram que é em primeira pessoa, né? Conforme nós podemos observar os verbos e pronomes, né? Aí era para vocês retirarem um trechinho para justificar, né? Então poderia ser, entre aspas, porque está sendo retirado de um texto, as minhas primeiras relações. Também, eu devia ter e certamente já me haviam feito representar, entre outras. Aqui foram retiradas essas, tudo bem? Então aí respondendo primeira pessoa. Em relação ao modo como o narrador se posiciona diante dos fatos que narra, marque o item que caracteriza melhor o procedimento adotado no conto lido. Gente, o item a ser marcado é o último, que fala que o narrador mistura perspectivas, ora captando a atmosfera da situação com o olhar ingênuo da criança, ora com a visão crítica do adulto. Para vocês que fizeram a leitura, deve ter ficado claro que trata-se de uma mistura de perspectivas. Por quê? Porque ele não se posiciona como criança, que narra o que lhe acontece no momento. E também durante toda a narração não vê os fatos com a visão crítica de um adulto distanciado pelo tempo. Então, o que caracteriza melhor o procedimento é a última. Vamos para 2. O narrador faz referência a outras situações em que provavelmente figurou na mesma condição. Nessas ocasiões, qual era o comportamento dos pais do narrador em relação a ele? Bom, tanto o pai quanto a mãe agiam com violência, dando surras frequentes na criança, ok? Por que, entretanto, esse episódio com o pai foi o mais doloroso para o narrador e lhe deixou uma funda impressão? Além de ter sido uma surra com cinturão, a criança se impressionou muito com os gritos e a ferocidade do pai, que agia como um juiz e um carrasco. Isso tudo o deixou atordoado e sem palavras, sentindo-se injustiçado e impotente numa situação extrema de medo. Ok? Focar um pouquinho para que vocês possam fazer as correções, caso tenham errado. Bom, ao longo da história, o narrador emprega algumas expressões que conotam certa vagueza ou imprecisão, como eu devia ter 4 ou 5 anos, não me lembro da ferrugem, devo ter pensado nisso, juntando vagas lembranças, havia uma neblina. A que se deve o emprego de expressões como essas no texto e que sentido é construído com elas? Bom, essas expressões, elas sugerem um distanciamento temporal. É para dar a ideia de distância entre a cena ocorrida e o momento da narração, que se dá na fase adulta do narrador. Além disso, sugere que a criança, ao viver a situação, não tinha muita clareza do que estava acontecendo. Ela tinha apenas 4 ou 5 anos e estava muito assustada com a violência do pai, o que a deixava confusa. Certo? Agora, seguindo nossas correções na página 56... para a página 56. O trecho paredes extraordinariamente afastadas, rede infinita, os armadores longe e meu pai acordando,
levantando-se de mau humor, mostra a perspectiva da criança ou do narrador adulto? Justifique. Bom, gente, é a perspectiva da criança, pois sendo pequena, via o mundo de uma forma ampla. A rede era infinita, paredes muito afastadas, então é na visão de uma criança. O desaparecimento do cinturão do pai, do narrador, motivou a cena de violência descrita no conto. O que mais impressionava a criança nessa cena eram os gritos e o olhar fixo do pai sobre ela. E aí a gente percebe isso pelo trecho, né? O suplício durou bastante, mas por muito prolongado que tenha sido, não igualava a mortificação da fase preparatória. O olho duro a magnetizar-me, os gestos ameaçadores, a voz rouca a mastigar uma interrogação incompreensível. Então tudo isso mostra toda aquela aspereza da situação, né? Aquela dureza vivenciada. Considerando o trecho, eu não sabia, mas era difícil explicar-me. Atrapalhava-me, gaguejava, embrutecido, sem atinar com o motivo da raiva. Responda. O que explica a incapacidade do menino de se comunicar com o pai nesse momento? Ele estava aterrorizado com o comportamento brutal do pai. E o medo o impedia de falar e de se explicar. Então, como ele tinha muito medo, ele não conseguia se explicar, não conseguia se manifestar sequer. Observe o modo como o narrador se refere ao pai nesses trechos. O homem não me perguntava se eu tinha guardado a miserável correia. Junto de mim, um homem furioso, segurando-me um braço, açoitando-me. Considerando a gravidade da cena, que efeito de sentido é criado pelo emprego da palavra homem nesses trechos em vez de pai? Observaram que aqui ele fala homem ao invés de pai. A palavra homem, nesse contexto, expressa distanciamento. O pai agia como um estranho para o narrador, não como seu pai. Mesma coisa você falar para sua mãe, a mulher. Você não vai falar a mulher. A mulher torna uma situação muito mais fria, muito mais impessoal, né? Já mãe já é uma denotação mais carinhosa, o que não aconteceu aqui no conto. Página 57. Pelo texto, depreende-se que além do narrador e de seu pai e sua mãe, viviam na casa José Bahia Amaro, Sinhá Leopoldina e o moleque e a irmã menor. Qual foi a reação dos demais membros da casa no momento da surra? Levante hipóteses. Nós estamos trabalhando bastante com essa questão de levantar hipóteses, até na apostila de redação, né? Por que agiram assim? Todos se calaram e ninguém interferiu em defesa do narrador. Por quê, gente? Provavelmente agiram dessa forma por medo, uma vez que o pai da criança parecia ser o chefe ou líder da família e era uma pessoa muito brava e violenta. Interprete o trecho a seguir, levando em conta a relação entre o pai do narrador e os demais habitantes da casa. Achava-me num deserto, a casa escura, triste, as pessoas tristes. Nos quartos lúgubres, minha irmãzinha engatinhava, começava a aprendizagem dolorosa. Então aqui pede para vocês interpretarem, levando em conta a relação entre o pai do narrador e os demais. Então vamos lá? Mesmo sem interferir, as pessoas sentiram que a reação do pai da criança era injusta ou exagerada. Por isso, toda a casa ficou triste. Quanto à irmã, o trecho dá a entender que ela também passaria futuramente por situações semelhantes, pois a violência era uma característica dos pais. Então ela ali engatinhando, ela estava começando a aprendizagem dolorosa, ou seja, à medida que ela estava crescendo, ela estava chegando perto da violência praticada ali pelos pais. Releia esses trechos do conto. Situações desse gênero constituíram as maiores torturas da minha infância e as consequências delas me acompanharam. Hoje não posso ouvir uma pessoa falar alto, o coração bate-me forte, desanima, como se fosse parar, a voz emperra, a vista escurece. Na avaliação do narrador, que consequências essa experiência na infância traz para o homem adulto? Bom, gente, na avaliação do narrador,
essa experiência o deixou traumatizado. Uma pessoa que sempre está em contato com a violência, ela cresce traumatizada. Ainda hoje sente fortes emoções quando ouve pessoas gritando ou agredindo outras com violência. Acabou que fez meio que travou ali, né, o psicológico da criança por tudo que ela vivenciou. No trecho, talvez as vergastadas não fossem muito fortes comparadas ao que senti depois, quando me ensinaram a carta de ABC, valia um pouco. O narrador compara a surra que levara do pai ao que sentiu quando lhe ensinaram a carta de ABC, ou seja, quando ele foi alfabetizado. Levante hipóteses. Por que a alfabetização do narrador poderia ter sido tão dolorosa e traumatizante a ponto dele fazer uma comparação? Provavelmente ele também apanhou durante o processo de alfabetização, né? No Brasil e em outros países, durante muito tempo, era usada a palmatória como meio de punir e castigar os estudantes que erravam. Os professores, eles tinham a liberdade de castigar os seus alunos. Eles podiam bater até nos seus alunos. Em nosso país, a palmatória ela só passou a ser considerada crime por meio de em meados de 1970. Então, aí antes de 1970 era permitido que o aluno fosse castigado, às vezes colocava atrás da porta, ajoelhado no milho, às vezes o professor pedia a mão para bater com a régua, batia na cabeça, isso tudo era permitido. É um absurdo, mas era permitido. Então, provavelmente essa criança apanhou também no processo de alfabetização, tanto dos pais como dos professores. Página 58. O texto apresenta um final surpreendente que acentua ainda mais o caráter dramático do conto. Afinal, onde estava o cinturão? Bom, na rede onde o pai do narrador estava dormindo, né? O cinturão estava na rede. Porque ao perceber onde estava o cinto, o pai do narrador agiu de forma fria e distanciada. Bom, gente, isso aqui é uma resposta pessoal, como vocês podem observar, mas há uma sugestão. Provavelmente porque não quis voltar atrás e assumir o erro diante de toda a família. Certamente achava que isso seria uma humilhação para ele. Por orgulho, né, gente? 11. O conto se inicia com a frase: as minhas primeiras relações com a justiça foram dolorosas. E termina com a frase: foi esse o primeiro contato que tive com a justiça. Que palavras do conto remetem à situação vivida pelo narrador, ao campo semântico criminal? Que contribuição essas palavras dão para a construção da história e para a caracterização psicológica das personagens? Bom, além da palavra justiça, as palavras réu e julgamento, né, são palavras que acentuam o aspecto cruel e desigual da situação. Ou seja, o menino se sente como um inocente num tribunal, sendo acusado e punido injustamente, sem direito à defesa. Levante hipóteses partindo dessa experiência da infância. Que visão da justiça o narrador levou para a fase adulta? Bom, levou a visão de que a justiça não existe ou de que ela beneficia apenas os mais fortes. Muitas pessoas pensam ainda assim até hoje, porque muitas vezes a justiça realmente ela só existe para os pobres e fracos, quando você, às vezes, os ricos, eles conseguem dilubriar a lei até pela força que possuem na sociedade, né? Bom, diferentemente da crônica, que costuma abordar personagens e fatos do cotidiano de modo exterior ou social, o conto normalmente apresenta uma dimensão interior psicológica mais aprofundada. Isso se verifica no conto em estudo? Sim, nesse conto nós percebemos que explora-se principalmente a condição psicológica do narrador, mostrando seu mundo interior durante o fato ocorrido. E em parte, né, também mostra as consequências psicológicas que ele ainda sofre na fase adulta por tudo que ele passou, por toda a violência vivida. Aqui, né, um trechinho para a leitura: conflito, a mola mestra da narrativa, que um conto, uma narrativa sem conflito não tem graça, porque é o conflito que sobe, né, aquela linha de uma narrativa que é o momento de maior tensão. E agora a gente vamos nos encaminhar para a última página da correção, que é a página 59.
O conto normalmente apresenta diálogos em discurso direto ou indireto. O conto lido, entretanto, não apresenta diálogos. Interprete. Que relação esse dado pode ter com a dimensão psicológica do texto, observada na questão anterior e com o sentido mais geral do texto? Bom, gente, a falta de diálogos reforça que é o aspecto psicológico do conto, uma vez que ele traz a visão interior da personagem, o que ela tem no íntimo dela sobre os fatos. Além disso, reflete a situação vivida pelo narrador. O pai não perguntou à criança se ela havia pegado o cinto. A criança, com medo, não conseguiu responder, dizendo que não tinha sido ela. Em outras palavras, naquela família não havia diálogos, só violência. Bom, o título do conto é Um Cinturão e não O Cinturão. Que sentido o emprego do artigo indefinido atribui ao título? Que diferença nós temos entre o cinturão e um cinturão? Quando a gente coloca um cinturão, o artigo indefinido, dá a ideia de que se tratava de um cinturão qualquer, né? Um cinturão. Por causa de um simples cinturão, o narrador sofreu uma violência que o traumatizou durante a vida inteira. Né? Era um cinturão qualquer. Se a escolha do artigo fosse definido, o sentido iria se alterar, né? O cinturão do pai ia perder a ideia de insignificância atribuída ao cinturão. Porque se eu digo o cinturão, não é qualquer cinturão, é aquele em específico, preferido, aquele que o pai mais gosta. Agora, um cinturão é qualquer um, né? A mesma coisa de você falar, eu quero uma bolacha. Aí a sua mãe vai trazer qualquer bolacha. Você fala assim, eu quero a bolacha, ela vai ter que trazer uma em específico, aquela que você gosta. O conto normalmente apresenta tempo e espaço. Em que lugar ocorrem os fatos? Bom, na casa do narrador, quando criança. Quanto tempo se passa do início ao fim da história? Provavelmente de 5 a 10 minutos, né? Bem rápido mesmo. Além do tempo dos fatos ocorridos, há no conto o tempo histórico. É possível precisá-lo no texto? Saber com precisão esse tempo histórico? A história se passa muitas décadas antes da sua escrita, ou seja, é o tempo que separa a infância do narrador do momento em que ele já adulto conta a história. Então, a título de curiosidade, a obra foi publicada em 1945, quando o autor tinha 53 anos. Olha, então, a distanciamento de quando aconteceu para quando aquilo foi publicado. Então, agora a gente vai encerrando as nossas correções da aula de hoje. E para a semana que vem, eu vou passar em PDF para vocês terminarem. Eu acho importante lerem o conto novamente para fazerem a página 60, 61, que são referentes ao conto, é continuação. Depois, vocês vão vir para Agora é a Sua Vez, certo? Vocês vão ler todas as instruções para vocês planejarem o seu texto na oficina de criação. Após escrever seu conto, você vai revisar antes de passar para a folha de todos os textos, ok? Vocês terão o texto 1, o texto 2, o texto 3, tudo muito explicadinho, certo? E depois vocês farão a página 64 e 65, que fala do discurso indireto livre, certo? O discurso indireto livre, vocês aprenderam que um texto narrativo pode apresentar diferentes vozes e que o discurso direto e o indireto são alguns dos procedimentos usados pelo narrador para inserir no texto o discurso das personagens. Então, olha só. Minha mãe, José Bahia, Amário, Sinhá Leopoldina, o moleque e os cachorros da fazenda abandonaram-me. Aperto na garganta, a casa a girar, o meu corpo a cair lento, voando à beira de todos os cortiços, enchendo-me os ouvidos. E nesse zum-zum a pergunta medonha. Náusea, sono. Onde estava o cinturão? Dormir muito, atrás de caixões livres de martírio. Então, nesse trecho que eu li aqui para vocês, vocês observam que há uma manipulação de vozes dos discursos, né? Por um lado, a voz do narrador descrevendo, né? Por outro, a voz, né? Naquele do conto. Por outro, a voz do pai perguntando pelo cinturão, né? Então,
vocês vão observar que é uma mistura de discursos. E aqui vai estar falando muito bem sobre isso, ó. Discurso direto, quando a própria pessoa fala, a própria personagem, a criança pensou: quero dormir muito atrás dos caixões e ficar livre do martírio. Então isso aqui é um discurso direto. Discurso indireto, a criança pensou que queria dormir muito atrás dos caixões. Então aqui o narrador conta o que a personagem pensou. Então é indireto. E o indireto livre, dormir muito atrás de caixões, livre de martírio. Aqui é uma mistura do direto com o indireto, a parte do narrador e a parte da personagem, certo? Só essas 2 páginas aqui para vocês fazerem, mas eu vou enviar tudo em PDF, tudo bem explicadinho, certo? Nossa aula de hoje encerra-se por aqui. Tenham uma ótima tarde, tenham um ótimo resto de semana. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até semana que vem.